Olá, paz seja convosco. Mais uma aula de métodos de estudo bíblico. Graças a Deus. Nós estamos estudando aí os métodos de estudo, né? E dessa feita, no capítulo 5, na página 63, tem aqui o método de estudo de versículo. Nós não vamos estar assim muito nesse estudo, porque nós escolhemos um outro, mas eu escolhi o versículo e fiz o estudo e vou dividir com vocês. Mas antes vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda a aprender, Senhor, a respeito desse assunto, dessa matéria. Nos dá sabedoria, humildade, que possamos praticar tudo que aprendemos para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Jesus, nos dá sabedoria e graça. Amém. Você escolher um versículo e você estudar esse versículo. É um pouco perigoso, porque se você não tiver a noção do contexto, a noção do livro, informações a respeito do escritor, então é um método a ser praticado não isoladamente. Se você usar esse método isoladamente, você pode cometer erros. É bom estudar sim, acompanhado. Eu aconselho estudar esse método acompanhado com outro método, né? Qualquer um outro, temático, qualquer um outro método, né? O morfológico, mas ele sozinho é perigoso. Mas nós fizemos aqui, o livro na página 64 tem um quadro, fala do versículo de 1 Timóteo 1:1, do apóstolo Paulo, e eu quero dividir com vocês o meu versículo. Eu ainda estou com o livro de 3 João, e eu escolhi o versículo 8, por ser um versículo assim, chave do texto. 3 João, versículo 8, diz assim: devemos, pois, acolher estes homens, para que sejamos cooperadores da verdade. 3 João 8. No nosso quadro de exercício número 3, o versículo é: devemos, pois, acolher estes homens, para que sejamos cooperadores da verdade. A palavra-chave aqui é acolher, né? O tema desse livro a gente viu que é hospitalidade, né? A hospitalidade. João fala a Gaio, né? Advertindo ele e os irmãos que amem, que ajudem os evangelistas, os irmãos que pregavam, que passavam por lá. Hospitalidade. Então a palavra-chave aqui na tradução da minha Bíblia é acolher, né? Você pode ter até uma outra tradução aí. O resumo: João exorta os irmãos acerca do dever que o crente tem de cuidar dos outros, do próximo e do desconhecido também. Perguntas: eu criei uma pergunta em cima do versículo. Se o cristão não acolher, em que implica isso? Se nós não acolhermos, se nós na verdade está sendo caracterizado a falta de amor, né? Não dão testemunho da verdade, não estão mostrando que amam de fato, né? O próprio versículo 8 deixa isso claro. Para que sejamos cooperadores da verdade, precisamos acolher, precisamos amar o próximo, precisamos ser hospitaleiros. Referências cruzadas. Vamos ver aqui as referências cruzadas. 1 João 4:7 diz o seguinte: caríssimos irmãos, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Né? Não tem a palavra acolher, mas quem ama acolhe, né? Tem assim o conceito. Temos também Gálatas 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabemos fazer o bem, sabemos acolher, sabemos estender a mão, sabemos de fato amar o próximo. E tem assim tantas e tantas outras referências que você poderia colocar nesse versículo. Temos aqui o exemplo
do bom samaritano. Passou o levita, não acolheu, passou o sacerdote, não acolheu, mas o samaritano passou e acolheu o homem que estava enfermo, caído. Você pode pegar referência em outro livro também, né, que tem o mesmo tema, a mesma palavra-chave. Aplicação pessoal. Como verdadeiros cristãos, devemos acolher o próximo e o estrangeiro também. Só assim mostraremos de fato que estamos em Deus. O próprio João disse isso: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bem, nós vamos passar para o método morfológico. Eu vou continuar com o 3 João. Tem aqui as regras na introdução, página 65. O significado morfológico quer dizer o estudo do significado da palavra original. O estudo morfológico é muito bom para exegese, para quem quer estudar, para quem quer fazer estudos, você que vai pregar. É muito bom, então é muita importância, é muito interessante. Vou deixar aqui uma dica: você ter material aí, do grego, o aramaico. É muito importante você ter um dicionário. Tem gente que tem a Bíblia, e a Bíblia é traduzida do grego, do latim, do aramaico. É muito bom a gente ter assim base do original, no nosso ITQ, no nosso curso, a gente já ouviu algumas frases, algumas palavras e seus significados. E alguns sermões também ouvimos pregadores recitar, falar algumas palavras gregas e dar o seu significado. O significado de uma palavra muitas vezes vai além de nossa compreensão, de quando simplesmente a lemos. O método morfológico nos ajuda a desvendar as facetas atrás de cada palavra de uma maneira enriquecedora e esplêndida, ampliando nossa visão quanto à interpretação bíblica. Número 2. O método morfológico tem por objetivo analisar minuciosamente a origem, definição e ocorrências de determinadas palavras da Bíblia e descobrir o que o autor quis transmitir quando a empregou no contexto. É de extrema importância ter a compreensão exata dos significados das palavras, para que possamos entender as verdades transmitidas por Deus a nós. A palavra de Deus revela. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Provérbios 30:5. Então é muito importante, muito interessante para a gente saber como está sendo empregada. O idioma deles não é parecido com o nosso português, que é bem complicado, mas o nosso é mais complicado ainda, porque nossas palavras ela tem uma palavra com vários significados. O deles nesse sentido é melhor que o nosso, Tem coisas parecidas, mas o nosso é idêntico. Então eu escolhi a palavra acolher, que já estava no versículo 8 de 3 João. A palavra aqui na página 67, o exercício número 3 também, no método morfológico. A palavra acolher, que significa oferecer conforto, proteção, hospitalidade. A definição em português. É hospedar, é ajudar, é recolher, chamar para perto, é acolher fisicamente. Então são definições em português da palavra acolher. Comparação com outras traduções. Receber é muito parecido também. Dar guarida, guardar, isso tudo é sinônimo, de acolher. E outras que você também, com certeza, deve conhecer. Número 4. Significado original da palavra. No grego, acolligere. Quer dizer acolher, no grego. Número 5. Palavra no contexto da passagem. Na passagem de 3 João, versículo 8, quando ele diz acolher esses homens,
Ele está falando dos homens que passaram por lá. E ele é bem claro, eles não cobraram nada dos gentios, eles não exigiram nada dos gentios. Então, que os irmãos, que Gaio e que a igreja pudessem acolher esses homens, esses discípulos do Senhor, que saíram para fazer missões em o nome do Senhor, em o nome de Jesus. Né? Então, cuidem deles, dê hospitalidade a eles, amem-os da casa, amem esses discípulos, esses enviados de Deus, e amem também os de fora. Né? Ocorrências na Bíblia. Nós temos um exemplo aqui em Atos 16, 15, do versículo 11 em diante, né? Quando Lídia, a negociante de púrpura, elas se converteram e convidaram, né? Depois que foram batizadas, no versículo 15, tendo sido batizada, ela e de sua casa fez-nos este pedido. Pediu aos discípulos: se me considerais fiel ao Senhor, vinde e hospedai-vos em minha casa. E forçou-os a aceitar. Ela forçou os discípulos, né, que estavam fazendo missões, a ficarem na sua casa, hospedados em sua casa. E nós temos tantos e tantos outros versículos que a gente poderia citar. Temos a viúva que hospedou Elias, né? Eliseu. Nós temos aí vários exemplos, né? De pessoas que hospedaram homens de Deus, que hospedaram pessoas de Deus, que acolheram, né? A palavra acolher. Nós temos N exemplos na Bíblia. Atos 28, 2, Gênesis 18, 4. E temos aqui uma gama de versículos que fala de acolhimento. Aplicação pessoal da palavra acolher. Assim como João viu que Gaio dava bom testemunho de amor aos irmãos e também aos outros, aos de fora, devemos fazer o bem, devemos praticar as obras, a obra do amor, a obra do bem, pois estaremos fazendo assim a vontade de Deus, a obra de Deus. Né? A lição que a gente tira é que a gente deve ser hospitaleiro, que a gente deve ser amável, que a gente tem que tomar cuidado também com os falsos, mas que devemos amar, que devemos... Ele nos deixa essa lição. Nós já estamos chegando ao final, então faça lá a sua atividade e que vocês estejam fazendo como eu orientei, usando sempre... Vocês observaram que eu estou fazendo cada método, mas tudo no livro da 3ª João. Você escolheu o seu texto, o seu capítulo, ou o seu livro, ou a sua epístola. Né? Eu aconselho a fazer com epístola porque são livros menores, né? Ou cartas que você esteja fazendo. E faça sempre o mesmo texto, o mesmo livro, para que você assim veja a diferença. Veja o que você encontrou em um método e não encontrou no outro. E juntando tudo isso vai dar um grande estudo, né, com os métodos de estudo. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma toda especial. Um forte abraço. Deus abençoe.